Testemunho de fé, quando Deus fala no silêncio. Meus irmãos, venham ouvir comigo um testemunho que vai fortalecer a fé de cada um de nós. Não é uma história inventada, nem algo que alguém contou para mim. É um relato real, vivido por uma irmã da nossa congregação, que passou por uma prova que parecia não ter solução, mas que, pela misericórdia de Deus, viu a mão do Senhor agir de maneira tão clara que até hoje, quando ela conta, os olhos se enchem de lágrimas de gratidão. Vou contar tudo direitinho, com todos os detalhes, para que possamos ver como Deus trabalha nas coisas que parecem impossíveis para nós, mas que para Ele não há nada difícil. A prova que parecia sem saída. Era o ano de 2017, e a irmã Maria, nome fictício para preservar a identidade, já estava casada havia 7 anos com o irmão João. Ambos eram fiéis na igreja, nunca faltavam aos cultos, cooperavam com a obra do Senhor e viviam uma vida simples, mas cheia de paz. Só havia um peso no coração deles, o desejo de ter um filho. Maria já havia passado por vários exames, e os médicos diziam que por causa de um problema de saúde que ela tinha desde jovem, seria muito difícil engravidar. Alguns até disseram que era impossível. João, mesmo triste, sempre a consolava. Maria, se Deus quiser, Ele vai nos dar um filho. Se não for da vontade dele, vamos continuar servindo a Ele do mesmo jeito. O importante é estarmos na presença dele. Mas mesmo com essa fé, o coração de Maria doía. Toda vez que via uma criança no colo de uma mãe, ou quando alguma irmã da igreja anunciava que estava esperando um bebê, ela sentia uma pontada de tristeza. Não era inveja, não. Era só o desejo legítimo de ser mãe, de criar um filho nos caminhos do Senhor. Ela orava todos os dias. Às vezes, chorava no quarto pedindo a Deus: Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Se for da tua vontade, me dá um filho. Mas se não for, dá-me forças para aceitar. João orava com ela, e os dois continuavam firmes, sem murmurar, sem reclamar de Deus. O sonho que mudou tudo. Uma noite, depois de mais um culto onde o irmão que presidia falou sobre a fidelidade de Deus, Maria foi dormir com o coração um pouco mais leve. Ela sonhou que estava em um quarto branco muito claro, e ouviu o choro de um bebê. Não era um choro forte, era um chorinho manso, como de um recém-nascido. No sonho, ela se aproximou e viu uma criancinha enrolada em um cobertor branco, com os olhinhos fechados. Quando ela estendeu os braços para pegar o bebê, ouviu uma voz. Não era uma voz alta nem assustadora, era uma voz suave, como se alguém estivesse falando bem perto do seu ouvido, que disse: Este é o seu filho. Confie em mim. Maria acordou de repente com o coração acelerado. O quarto estava escuro, João dormia ao seu lado, e ela ficou ali quietinha pensando: será que foi só um sonho, ou será que foi Deus falando comigo? Ela não contou para ninguém na hora, nem mesmo para João. Guardou aquilo no coração com medo de se iludir. Mas nos dias seguintes, uma paz que ela não sentia há muito tempo começou a encher seu coração. Ela não sabia explicar, mas tinha uma certeza: Deus ia realizar aquele desejo. A confirmação que veio aos poucos. Passaram-se 3 semanas, e Maria começou a sentir umas tonteiras de manhã. No início achou que fosse só cansaço, mas depois de alguns dias, resolveu fazer um teste de gravidez. Quando viu o resultado positivo, ela tremia tanto que quase deixou o teste cair. Chama João, que estava no trabalho, e disse: João, acho que estou grávida. Faz o teste de novo para ter certeza. Ele chegou em casa correndo, comprou outro teste e lá estava, 2 linhas bem claras. Maria chorou, João chorou, e os dois se abraçaram, agradecendo a Deus. Mas mesmo com a alegria, Maria ainda tinha um pouco de medo. Será que vai dar tudo certo? Será que o bebê vai nascer saudável? Esses pensamentos vinham, mas ela se apegava à promessa que tinha recebido no sonho: confie em mim. Ela foi ao médico, e o médico confirmou: Maria, você está grávida de 5 semanas. Tudo parece normal, mas como você tem esse histórico de saúde, vamos fazer uns exames a mais para acompanhar direitinho. Maria saiu do consultório e antes de ir para casa, entrou na igreja. Não tinha culto naquele horário, mas ela sentiu necessidade de entrar, ajoelhar-se ali na frente do altar e agradecer a Deus. Enquanto orava, as palavras do Salmo 127 vieram ao seu coração. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ela sentiu uma confirmação tão forte que dali em diante não teve mais medo. A gravidez e o nascimento, Deus no controle. Os 9 meses foram cheios de cuidados. Maria fazia todos os exames, tomava os remédios que o médico receitava, e João não deixava ela carregar peso, nem fazer esforço. Mas, acima de tudo, os dois continuavam firmes na igreja, orando, jejuando e pedindo a Deus que protegesse aquele bebê. No 7º mês, o médico falou que o bebê estava muito bem,
que tudo indicava que o parto seria normal. Maria lembra que naquela noite ela sonhou de novo com o mesmo quarto branco e ouviu a mesma voz: confie em mim até o fim. Quando chegou a hora do parto, tudo correu bem. Não teve complicação, não teve susto. E quando a enfermeira colocou aquele bebê nos braços de Maria, ela olhou para o rostinho dele e reconheceu. Era o mesmo bebê do sonho. João, emocionado, segurou a mão da esposa e disse: Maria, Deus é fiel. Ele ouviu nossas orações. E ali, naquele quarto de hospital, os dois agradeceram a Deus com lágrimas nos olhos. O batismo e a dedicação do filho a Deus. O menino nasceu saudável, forte, e hoje já tem 6 anos. Chama-se Davi, nome que os pais escolheram porque, assim como Davi da Bíblia, ele foi uma promessa de Deus na vida deles. Quando Davi completou 1 ano, Maria e João o levaram para ser batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Naquele dia, enquanto o irmão que presidia o culto falava sobre a importância de dedicar os filhos a Deus, Maria lembrava de todo aquele caminho, as lágrimas das orações, o sonho, a gravidez, o parto, e via como Deus tinha sido fiel em cada detalhe. Hoje Davi já vai aos cultos, já sabe orar, e Maria e João continuam servindo a Deus, agora com a alegria de ver aquele desejo realizado. Mas eles sempre dizem: o mais importante não é o filho que Deus nos deu, mas a lição que aprendemos, que Deus ouve, que Deus responde, e que mesmo quando tudo parece impossível, Ele está no controle. Uma palavra para quem está passando por provas. Meus irmãos, se você está lendo este testemunho e pensa: mas na minha vida não tem jeito, minha prova é muito grande, eu quero dizer uma coisa: Deus não mudou. Se Ele fez por Maria e João, pode fazer por você. Talvez você esteja esperando por um milagre, por uma resposta, por uma porta que se abra. Mas Deus não trabalha só nos grandes sinais. Às vezes Ele fala no silêncio, como falou com Maria naquele sonho. Às vezes Ele age através de coisas simples. Um exame que dá certo, um irmão que ora por você, uma paz que vem sem explicação. O que Deus quer é que a gente confie nele, mesmo quando não vemos a saída. Que a gente continue firme, mesmo quando o coração está apertado. Que a gente ore sem cessar, mesmo quando parece que Ele não está ouvindo. Porque no tempo certo, no tempo dele, a resposta vem. E quando vem, a gente olha para trás e diz: valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Oração final. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este testemunho que fortalece a nossa fé. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor não nos desampara. Senhor, se aqui tem alguém que está passando por uma prova, que está esperando por uma resposta, dá a essa pessoa a mesma paz que o Senhor deu a Maria. Faz com que ela confie no Senhor mesmo quando não vê a saída. E no teu tempo realiza na vida dela o teu milagre para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que este testemunho seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Que possamos, como Maria e João, confiar em Deus em todas as coisas, sabendo que Ele nunca nos abandona. Fique firme. Deus é fiel. Testemunho CCB, a mãe que ouviu o bebê no sonho. Uma jornada de fé, lágrimas e milagres. Continuação expandida com detalhes profundos, diálogos, emoções e o cotidiano na congregação cristã no Brasil. O peso da espera e a fé que não desiste. Os dias que se seguiram àquele sonho foram uma mistura de esperança e angústia para Maria. Ela acordava todas as manhãs com o coração acelerado, como se o choro do bebê ainda ecoasse em seus ouvidos. Mas a realidade era cruel. O teste de gravidez continuava negativo, e as visitas ao médico não traziam boas notícias. Seu útero está fraco, Maria. As chances são mínimas, repetia o médico, sempre com o mesmo tom frio. João, seu marido, tentava mantê-la firme. Todas as noites antes de dormir, eles se ajoelhavam juntos no quarto, as mãos entrelaçadas e oravam. Senhor, o Senhor disse que a tua palavra não volta vazia. Se foi o Senhor quem me mostrou esse sonho, então o Senhor vai cumprir. Maria sussurrava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. João, com a voz embargada, completava: a gente não vai desistir, amor. Mesmo que demore, a gente vai continuar crendo. Mas nem sempre era fácil. Havia dias em que Maria se sentia esgotada. Nas reuniões da CCB, enquanto as irmãs cantavam hinos como Deus é fiel, Ele não falha, ela olhava para os bebês nos braços das outras mães e sentia uma pontada no peito. Por que comigo não, Senhor? Perguntava em silêncio. Uma irmã mais velha, Dona Clara, percebia seu sofrimento e após o culto, aproximava-se. Filha, a dor que você está sentindo hoje vai virar alegria. Deus não esquece das suas ovelhas. Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela chorou até não ter mais lágrimas, mas Deus ouviu.
Maria assentia, mas a dúvida ainda coçava sua alma. A prova de fé, quando Deus parece silencioso. Um domingo, durante a Santa Ceia, o irmão que presidia leu Salmos 30, 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Maria fechou os olhos e sentiu as palavras como um bálsamo. Mas na semana seguinte veio a notícia que quase a derrubou. Sua cunhada, que já tinha 2 filhos, anunciou mais uma gravidez. Parabéns, mana, disseram as primas no grupo da família. Maria sorriu mecanicamente, mas, ao fechar a porta do quarto, desabou. Por que elas, Senhor, e eu não? João a encontrou chorando no chão, abraçada a um travesseiro. Eu não aguento mais, João. Todo mundo acha que a gente é forte, que a gente não sofre, mas dói. Dói demais. Ele se ajoelhou ao seu lado, enxugando suas lágrimas. Eu sei, meu amor, mas a gente não pode desistir agora. Lembra do que o irmão falou no culto? Que a fé não é sentir, é crer mesmo quando não vemos. Maria respirou fundo. Eu quero crer, mas é tão difícil. Naquela noite João pegou a Bíblia e leu Abacuque 2h03, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eles oraram até adormecerem, exaustos, mas com uma pequena centelha de esperança reacesa. O sonho que se repete, um sinal de Deus? 3 semanas depois, Maria teve o mesmo sonho. Desta vez, porém, era mais vivo. Ela via-se em um quarto branco, iluminado por uma luz suave, e em seus braços estava um bebê envelopado em um cobertor azul claro. A criança olhava para ela com olhos grandes e escuros, e Maria sentia um amor tão intenso que acordou com o coração aos pulos. João, João, acorde. Ela sacudiu o marido. Tive o sonho de novo. Era igual, mas dessa vez eu segurei o bebê nos braços. João, ainda sonolento, sentou-se na cama. Deus está falando conosco, Maria. Não é coincidência. Eles se abraçaram, e pela primeira vez em meses, Maria sentiu uma paz inexplicável. No dia seguinte, Maria procurou a irmã mais velha da congregação, Irmã Marta, uma mulher de quase 80 anos, conhecida por sua sabedoria espiritual. Irmã, eu tive um sonho 2 vezes. Será que é de Deus? A irmã, com seus olhos claros e mãos marcadas pelo tempo, segurou o rosto de Maria. Filha, quando Deus quer falar, ele repete. Mas você precisa estar atenta. Não é só sonhar, é obedecer. Você tem jejuado? Maria baixou a cabeça. Não como deveria. Então comece, disse a irmã, firme. Jejuar não é só ficar sem comer, é buscar a Deus com o coração quebrantado. Se você quer esse milagre, tem que mostrar que está disposta a pagar o preço. O jejum e a batalha espiritual. Naquela semana, Maria e João iniciaram um jejum de 3 dias. Não foi fácil. No segundo dia, Maria sentiu tonturas no trabalho e quase desmaiou. Uma colega, ao vê-la pálida, ofereceu um suco. Não, obrigada. Estou jejuando, ela respondeu. Mas por quê? Você não está grávida, não precisa fazer isso, a colega retorquiu, sem entender. Maria sorriu. É por isso que estou jejuando. Porque ainda não estou, mas vou estar. À noite em casa, João preparava chás leves para quebrar o jejum ao anoitecer. Eles passavam horas em oração, lendo salmos e clamando. Senhor, se esse sonho é teu, confirma. Se não for, tira essa esperança de nós, porque não aguentamos mais sofrer. João orou com a voz quebrada. No terceiro dia, enquanto Maria estava no banho, sentiu uma dor aguda no ventre. Assustada, ela saiu correndo, enrolada na toalha. João, alguma coisa está acontecendo. Ele a levou ao médico imediatamente. O exame mostrou nada. Pode ser estresse, ou até uma pequena infecção, disse o médico. Mas Maria sabia que não era isso. Foi uma batalha espiritual, ela sussurrou para João no carro. Algo tentou nos parar, mas não vai conseguir. A confirmação, quando Deus responde. Uma semana depois, Maria acordou com um enjoo estranho. João, eu acho que... Ele olhou para ela, os olhos arregalados. Não pode ser. Correram para a farmácia. O teste foi positivo. Maria caiu de joelhos no banheiro, chorando. João a abraçou, tremendo. Deus é fiel. Deus é fiel, ele repetia. Eles ligaram para a irmã Marta, que ao ouvir a notícia, só disse, eu não falei? Quando Deus fala, ele cumpre. Naquela noite, na reunião da CCB, Maria e João foram chamados para dar o testemunho. Com a voz trêmula, Maria contou tudo, os sonhos, as dúvidas, o jejum, a dor e finalmente a vitória. Eu quase desisti, ela confessou, olhando para as irmãs que também lutavam com infertilidade. Mas Deus não desistiu de mim. Se você está esperando um milagre, não pare de orar. Mesmo que doa, mesmo que demore, Deus ouve. O coro de glória a Deus encheu o salão.
Muitas irmãs choravam, identificadas com sua dor. Após o culto, várias se aproximaram para pedir oração. Uma delas, a irmã Lúcia, que há 7 anos tentava engravidar, segurou a mão de Maria. Você me deu esperança hoje. Obrigada. Maria a abraçou. Não é eu, é Deus. Ele vai fazer por você também. A gravidez, um tempo de gratidão e cuidados. Os 9 meses que se seguiram foram de extrema gratidão, mas também de cuidado. Maria, que já havia tido um aborto espontâneo anos antes, vivia com medo. Todas as manhãs, ela acordava e colocava a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Bom dia, meu anjo, ela sussurrava. João, por sua vez, não perdia uma única consulta. Qualquer coisa, a gente corre pro hospital, ele dizia, sempre atento. Na CCB, as irmãs a cercavam de carinho. Dona Clara tricotou um cobertorzinho azul. Irmã Marta presenteou-a com um versículo bordado. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, Jeremias 1h05. Todas as quintas-feiras, no culto de doutrina, Maria sentava-se na primeira fileira, perto das irmãs mais velhas, que oravam por ela em voz baixa durante as pregações. Mas nem tudo foi fácil. No 6º mês, Maria teve um pequeno sangramento. O médico mandou repouso absoluto. Se perder esse bebê, eu não vou conseguir me levantar, ela chorou para João. Ele, com os olhos cheios d'água, a abraçou. Não vai perder. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Eles oraram a noite toda e no dia seguinte, os exames mostravam que tudo estava bem. O nascimento, o milagre concretizado. No dia 12 de março, às 3h47 da manhã, nasceu Samuel. Um menino saudável, de 3,2 quilogramas, com os mesmos olhos grandes e escuros que Maria havia visto no sonho. Quando a enfermeira colocou o bebê em seus braços, Maria não conseguiu segurar as lágrimas. É você que eu sonhei, ela sussurrou, beijando sua testinha. João, ao seu lado, orou, Senhor, obrigado. Obrigado por não nos desamparar. No domingo seguinte, Samuel foi apresentado na congregação. O irmão que presidia leu Lucas 1h37, porque para Deus nada é impossível. E então, com o bebê nos braços, Maria subiu ao púlpito. Irmãos, esse menino é uma prova de que Deus ouve. Ele ouve quando a gente chora no travesseiro, quando a gente não tem mais forças, quando a gente quase desiste. Mas ele nunca desiste da gente. O coro de aleluia foi tão forte que pareceu abalar as paredes do templo. Após o culto, dezenas de irmãos se aproximaram para ver Samuel. Alguns tocavam seus pezinhos, outros oravam por ele. Esse menino vai ser um servo de Deus, profetizou irmã Marta com os olhos brilhando. O impacto do testemunho, outras vidas transformadas. Nos meses que se seguiram, o testemunho de Maria e João ecoou pela congregação. A irmã Lúcia, que há anos lutava contra a infertilidade, engravidou 3 meses depois. Foi depois que ouvi o testemunho de vocês, ela disse emocionada. Deus usou a fé de vocês para me fortalecer. Outros casais também receberam suas bênçãos. Um irmão, que havia perdido a esperança de ter filhos após anos de tentativas, recebeu a notícia de que sua esposa estava grávida de gêmeos. A gente orou usando as mesmas palavras que vocês usaram, ele contou com a voz embargada. Maria e João entenderam então que seu milagre não era só para eles. Era um sinal para muitos que estavam desanimados. Deus não nos deu esse bebê só para a gente ser feliz, João refletiu uma noite. Ele quis mostrar que, quando a gente confia nele de verdade, ele age. A vida após o milagre, um chamado à gratidão. Samuel cresceu rodeado de amor e fé. Todas as noites, antes de dormir, Maria contava a ele a história de como Deus o havia prometido antes mesmo de ele existir. Você é um milagre, filho, ela dizia, beijando sua testa. João, por sua vez, sentia um chamado para ajudar outros casais que passavam pela mesma dor. Ele começou a organizar pequenos grupos de oração na congregação, onde homens e mulheres podiam compartilhar suas lutas sem vergonha. A gente não pode ficar calado quando tem alguém sofrendo ao nosso lado, ele dizia. Maria, agora uma mãe realizada, nunca esqueceu as noites de choro. Por isso, sempre que uma irmã desanimava, ela a levava para um canto e dizia, eu sei que dói. Eu sei que parece que nunca vai acontecer. Mas se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Só não desista. Lições que ficam. A fé que vence o impossível. Anos depois, quando Samuel já era um garotinho corajoso, Maria e João olhavam para trás e viam como Deus havia sido fiel. Se a gente tivesse desistido no primeiro, não, a gente não estaria aqui, João refletia. Eles aprenderam que, Deus ouve mesmo quando parece que não. As lágrimas de Maria não caíram no chão, foram recolhidas por Deus. 2. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo com dúvidas.
Houve momentos em que Maria quase desistiu, mas ela escolheu crer. 3. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Eles pediram um bebê, mas Deus lhes deu um testemunho que abençoaria muitas vidas. 4. A congregação é uma família. Sem o apoio das irmãs, sem as orações dos irmãos, a jornada teria sido muito mais difícil. Uma última palavra, para quem ainda espera. Se você está lendo este testemunho e seu coração está apertado porque a resposta ainda não veio, Maria tem uma mensagem para você. Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece que Deus esqueceu de você. Mas Ele não esqueceu. Cada lágrima sua está guardada em sua garrafa. Salmo 56, 8. Cada oração sua sobe como incenso diante dele. Apocalipse 5:08. Não é porque você não viu o milagre ainda que ele não vai acontecer. Deus não está atrasado. Ele está preparando algo tão lindo que quando chegar, você vai dizer: valeu a pena esperar. Enquanto isso, continue orando. Continue jejuando. Continue buscando a Deus, mesmo que seja com o último fôlego de fé que você tem. Porque a fé não é sentir, é crer. E quando a resposta vier, e ela virá, você vai olhar para trás e vai ver que Deus esteve com você o tempo todo, mesmo quando você não o via. Oração final, um clamor pela fé que não desiste. Vamos orar juntos. Pai amado, nós te agradecemos por este testemunho que nos mostra que tu és o Deus dos impossíveis. Senhor, se aqui tem alguém que está com o coração partido, que está esperando por um milagre, seja um filho, uma cura, um emprego, a restauração do casamento, nós te pedimos, fortalece a fé dessa pessoa. Dá a ela a mesma paz que deixa a Maria quando tudo parecia perdido. Faz com que ela entenda que o teu silêncio não é abandono, mas preparação para algo maior. Senhor, nós te pedimos por cada irmã que chora em segredo, por cada irmão que se sente sozinho na sua luta. Enche-os de esperança. Mostra a eles como mostraste a Maria que tu ouves, que tu vês, que tu agiras no tempo certo. E quando a resposta vier, que eles possam, como Maria e João, voltar à tua casa e dizer: Deus é fiel. Valeu a pena esperar. Em nome de Jesus, que dá vida onde há morte e esperança onde há desespero, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Que este testemunho seja uma chama que acenda a fé em seu coração. Que você, assim como Maria, possa ouvir a voz de Deus mesmo no silêncio, confiar nele mesmo na escuridão, e no tempo dele, colher o milagre que foi semeado com lágrimas. Fique firme. Deus não falha. Ele é fiel. Pessoa com as mãos postas faíscas.